Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 6, vou repetir. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, ignorou a voz de Deus e ignorou a determinação de Deus para que não se comesse daquela árvore. Ignorou aquilo que Deus tinha dito, que do dia que eles comessem, eles morreriam. E você vê de fato que eles não morreram fisicamente, mas algo aconteceu com eles. E é isso que acontece quando entra no homem a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Foi exatamente isso que ocorreu aqui nesse versículo 6. A árvore boa para se comer, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a árvore desejável para dar entendimento, a árvore boa para se comer, concupiscência da carne. Então, algo mudou no interior dos dois. Os olhos deles foram abertos e eles, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, para cobrir a sua nudez. Toda vez que o homem recebe a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que é o próprio pecado em si, os olhos deles se abrem e sabem e discernem aquilo que realmente eles estão fazendo. Tudo é discernível, porque os olhos estão abertos. E agora, com os olhos abertos, eles preparam um paliativo, porque não é algo definitivo. São as desculpas para encobrir aquilo que já foi consumado. Abriram-se os olhos, perceberam que estavam nus, perceberam tudo de errado que tinham feito, conheceram agora o bem e o mal, coseram folhas de figueira, tentaram arrumar algo para justificar-se a si próprios. Não há como o homem justificar a si próprio. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás?
E ele respondeu: ouvi a tua voz no meio do jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Quando a soberba da vida, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, e os nossos olhos se abrem e sabem que as coisas não estão bem, a primeira coisa que entra no homem é o medo. É o medo das consequências de tudo que se está fazendo, de tudo que se está praticando, de tudo que se sabe estar praticando. Onde estás? Onde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz, mas eu fiz algo errado. Eu percebi que estava nu e me escondi. Eu me escondi porque tive medo. E esse é o grande problema das pessoas, é o medo. Medo das consequências de tudo que se faz na vida. Você sabe que o apóstolo Tiago, ele diz que aquele que é aperfeiçoado no amor, ele lança fora todo o medo. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Começam-se as desculpas, uma após a outra. Primeiro, a justiça própria, tentar encobrir o encobrível. Não há como você se esconder da presença de Deus. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo nos mais altos montes, ali tu estás. Se eu desço ao profundo abismo, ali também a tua mão me susterá. Ali também você há de me encontrar. Por isso que Deus não é encontrado em lugar físico algum, porque Deus é Espírito. E isso Jesus disse, deixou bem claro em João no capítulo 4, quando ele disse assim: a hora vem em que os adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Só adora em verdade quem adora no Espírito. E adorar no Espírito é adorar na condição de Deus. Deus é Espírito, Deus está em todo lugar. Então não há justificativa, não há como você se esconder de Deus. Não há uma justiça própria capaz de nos cobrir diante de tudo aquilo que pensamos, fizemos ou imaginamos, de tudo que passa na nossa mente, talvez de maldade ou de pecados, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, tudo. Mas quando o homem percebe que está nu, percebe que não há por onde correr, é porque ele está tomado de medo. Comeste da árvore que te ordenei para que não comestes? Disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu o fruto e eu comi. E disse o Senhor à mulher: que é isso que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, sempre vai passando de um para outro, ninguém quer assumir, ninguém quer assumir que está nu diante de Deus. Nós precisamos assumir que estamos nus diante de Deus. Não há como se esconder, não há como escapar do julgamento de Deus, o julgamento que Ele faz quando a sua presença vem. A sua presença é o próprio julgamento, porque a presença de Deus é que nos deixa nus e patentes diante dele, é a sua própria presença. Então não há o que esconder. Deus sabe de tudo a meu respeito, Deus sabe de tudo a seu respeito. Não há desculpas, não é fulano, não é Beltrano.
Aí foi todo mundo envolvido. Não há desculpa diante da presença e visitação de Deus que Ele tem conosco na viração do dia, a cada dia, em todo momento, porque Deus é Espírito. Não podemos se ausentar da sua presença. Deus está no nosso interior, Deus está no nosso coração. Ele sonda o nosso interior o tempo inteiro. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita tu és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. E aí ele vem falando várias coisas a respeito da maldição da serpente. E ele diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ela estava apontando para uma regeneração, para a obra de redenção. Estava apontando para a obra de redenção da cruz. Jesus é aquele que pisou a cabeça da serpente, é aquele que esmagou debaixo dos seus pés a cabeça do diabo na cruz do Calvário, mas não antes de ser ferido no seu calcanhar, como foi pregado na cruz do Calvário. Ferido no calcanhar, ferido nas suas mãos, ferido no seu lado, seu sangue derramou na cruz do Calvário. E a mulher disse: eu multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porque és pó e ao pó tornarás. Eu sempre tenho dito a vocês a respeito do Cordeiro eterno de Deus, do sumo sacerdote eterno de toda a criação e de todas as criaturas e de todos os mundos. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, tudo aponta para a redenção em Jesus Cristo. Tudo aponta para a redenção em Cristo Jesus. Antes que houvesse mundo, já havia a salvação. Deus preparou a salvação antes da queda. O homem, ele foi criado já num ambiente de redenção. A cruz, ela foi erguida na história, mas antes de ser erguida na história, ela foi erguida na eternidade. Olha esse versículo aqui, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ele matou um animal e pegou a pele daquele animal e vestiu. Eles tentavam se cobrir com folhas de figueira, com justiça própria. Agora a justiça, aqui nesse texto, ela é uma figura do Cordeiro imolado na cruz do Calvário. Mesmo que morto antes da fundação do mundo, entrou para a história, morreu na cruz do Calvário, foi imolado, verteu seu sangue para cobrir todos os nossos pecados, para cobrir todas as nossas imundícias.
Tudo é redimido por intermédio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas antes que houvesse o Cordeiro morto em Jerusalém há mais de 2000 anos, antes disso, o Cordeiro de Deus já tinha morrido na eternidade por mim e por você. Já tinha sido entregue. Por isso que o homem é criado num ambiente de redenção. E ele agora lhe faz uma vestimenta, ele nos cobre com as vestes de justiça. E as vestes de justiça são as vestes de justiça de seu próprio Filho. O Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Deus nos deu de vestir da sua própria justiça. Deus nos veste com uma vestimenta de justiça. Quando o filho pródigo retornou de toda a sua devassidão, ele primeiro foi vestido. Tragam vestes novas. As vestes são as vestes do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, morto na história em Jerusalém, derramou seu sangue por mim e por você. Não existe um outro tipo de justiça capaz de nos redimir. Não foi a culpa do outro, não foi a culpa de tal pessoa, não foi aquele a quem eu atribuo culpa. Eu não posso fazer nada para me justificar, mas Deus já entregou seu Filho para que eu e você fôssemos justificados de uma vez por todas. Não há justificação, não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. Tanto no passado, no presente e no futuro, sempre será a salvação através de Jesus. Em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Essa salvação está disponível. Essa vestimenta de justiça está disponível. Deus conhece a nossa nudez. Devemos nos vestir de justiça, da justiça de Deus em Cristo Jesus. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinam em vida por intermédio de Jesus Cristo. A justiça de Deus é um dom, não é por obras para que ninguém se glorie, mas é através da fé, através da graça de Deus. A graça de Deus manifestada trazendo salvação e redenção a todos. Não é pelas minhas obras de justiça nem as suas. Sempre vai haver um sangue que corre da cruz de Cristo para redimir todo o nosso pecado. Nós somos redimidos por este sangue. Fez Deus vestimentas de peles a Adão e sua mulher e os vestiu. Não devemos cair, queridos, no engano e no erro de tentar a justificação por nossos próprios méritos, nossas próprias forças, por nossos métodos, por nossas supostas ideias.
Em nenhum outro a salvação senão em Jesus. Ele conhece a nossa nudez. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa mente. Ele conhece o nosso interior. Como diz o salmista, tu conheces o meu interior. Como nas entranhas da minha mãe, como fui formado, entretecido. Tu conheces todos os meus dias, sem que nenhum deles ainda houvesse. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Entregue seu coração a Ele. Entregue sua vida a Ele. Entregue seu dia a Ele. Confie nele. Nós devemos confiar. Nós devemos entregar todos os nossos cuidados ao Senhor. Saber que o Senhor está nos redimindo. Está separando para si mesmo um povo especial, zeloso, de boas obras. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, para que nós anunciemos as boas novas, para que nós anunciemos as boas novas do Evangelho, para que nós anunciemos as boas novas de Cristo, para que nós anunciemos a boa notícia de que Deus, em Cristo, está reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Não é este ou aquele, mas é em Cristo Ele reconcilia consigo mesmo o mundo inteiro. Essa é a porta estreita. Essa é a porta estreita por onde passa um de cada vez. A porta estreita em que você recebe a Jesus. Recebe esse sangue sobre a sua vida. Recebe essa vestimenta de justiça. E você é liberto de tudo mais. Isso está disponível para nós de tempo integral. O tempo todo. Essa redenção, essa salvação. Em nome de Jesus. Amém?